O Congresso Nacional aprovou uma série de mudanças nas regras trabalhistas que fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo federal. E para explicar como essas mudanças atingem a vida do trabalhador, eu converso agora com o advogado trabalhista Gustavo Ferreira. Vamos começar, semana passada tivemos até um ato, né? Contra a terceirização, ajustes, enfim. O governo não tem dado as respostas que o trabalhador quer, apesar de ser o governo do Partido dos Trabalhadores? Bom, na verdade o governo fez uma série de cortes, e aí fazendo até uma justiça ao governo. Os cortes, as mudanças na legislação fiscal, elas são ato do governo. O projeto de terceirização é uma proposta antiga do ex-deputado federal Sandro Mabel, que só agora foi colocado em votação. No caso dos ajustes fiscais que o governo está fazendo, ele decidiu economizar cortando em alguns direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial, tornando mais difícil, e o seguro-defeso, que a ideia era tornar mais difícil o acesso, e que acabou tornando em parte aos pescadores. Tudo isso com a finalidade de economizar custos, porque são recursos bancados pelo Estado. O seguro-desemprego, como é que ele era? Eu trabalhava 6 meses e podia, depois de 6 meses trabalhados, fazer o pedido de seguro-desemprego. Na atual sistemática, eu vou ter isso podia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o 20º pedido. Na atual sistemática, o primeiro pedido só poderá ser feito depois de 12 meses trabalhados. Aí eu vou poder fazer o primeiro pedido de seguro-desemprego. O segundo pedido de seguro-desemprego eu só vou poder fazer depois de 9 meses trabalhados. E o terceiro pedido em diante, aí sim, vou manter a regra dos 6 meses. E a ideia disso seria evitar, o argumento do governo é esse, as situações de fraude. Tem gente que trabalha, passa 6 meses e pede até para ser demitido, né, faz esse pedido, para poder receber o seguro-desemprego. E aí eu estaria economizando, tanto desincentivando essa fraude, quanto na demora de entregar o benefício. E aí é onde surgem as críticas das centrais sindicais. No momento em que a crise econômica está mais séria, no momento em que eu tenho recordes de demissões desde o início desse ano em todo o país, em todos os setores, eu trio para o benefício daquele que está sendo colocado para fora do emprego um empecilho, um óbice maior. Se a ideia era combater a fraude, por que não adotar, por exemplo, o que se adota nos países europeus? Vai receber seu desemprego? Vai, mas você só recebe se fizer um curso de qualificação, se comparecer no Cine, criar uma série de exigências para que o trabalhador possa receber o seguro-desemprego. Exigências essas que, na verdade, facilitem a vida dele. Olha, você vai fazer um curso de informática, você aprender a fazer um curso de qualificação, você tem que vir no Cine para ver se tem oferta de emprego, você tem que comprovar que procurou emprego para poder receber o benefício. Senão você não recebe mais. Seriam saídas muito mais efetivas se a ideia de fato combater, se a ideia de fato fosse combater a fraude. Mas parece que é o desequilíbrio financeiro mesmo, né? O interesse é meramente financeiro. Porque quem comete a fraude, ele espera 6 meses, espera 1 ano. Quem precisa, não pode esperar mais 6 meses. Então você dobrou para quem realmente precisa o prazo para poder ter esse acesso. E até fazendo mesmo assim uma revisão do que foi dito, não é o governo. A proposta pode ser do governo, sim, mas todos os partidos aprovam, porque tramita no Congresso, vai para o Senado e depois vem para a sanção. Quase todos. A oposição votou contra e parte do governo votou contra. Eles aprovaram bem apertadinho essa proposta. Mas foi aprovado pela maioria. Não, com certeza, a oposição, obviamente... Não é só a oposição está no papel dela, né? O governo não faz nada sozinho, mesmo porque até a eleição foi apertadíssima, né? E estão querendo um terceiro turno midiático. Estão querendo, não. Já implementaram. Enfim, não existe governo que empurre goela abaixo sem que tenha, pelo menos, a discussão. Que aconteceu. Eu acredito, na verdade, e aí aí saindo um pouco da discussão do direito trabalhista, indo para o direito político, nós talvez não estejamos tão acostumados a ter um parlamento agindo como parlamento. Né? Foi muito ruim nos últimos 5 governos, eu digo os últimos 5, o primeiro da atual presidente,
os 2 do presidente anterior e os 2 do presidente anterior, do Lula e do Fernando Henrique. Onde o Congresso, o governo tinha uma ampla maioria. E você não tinha discussão. Agora, por mais curioso que seja, eu vejo um aspecto positivo. Você tem um parlamento exercendo sua função de parlamento. Eu vou questionar, eu vou discutir, eu vou votar. Isso é bom para a democracia. Claro, talvez os motivos não sejam tão republicanos. Não necessariamente em defesa do trabalhador, do povo brasileiro, em defesa dos argumentos pessoais e partidários, mas enfim, para ser oposição, tem oposição. Tem que ter oposição de verdade. Tem que ter oposição, né? E a discussão vai para as ruas também, porque isso mexe diretamente com o bolso do trabalhador. E interessante o seguinte, a reclamação ela foca muito em cima do seguro-desemprego, por causa dessa situação de crise que a gente vive. Quando a gente vai para a mudança do abono salarial, como era o sistema do abono salarial? Bastava eu trabalhar um mês no ano anterior, receber menos de 2 salários mínimos, eu tinha direito a receber um salário mínimo integral. Era assim. Essa mudança, curiosamente, não sofreu tanta oposição. Sofreu oposição, mas não sofreu tanta. Porque a regra, na verdade, foi uma regra mais justa. Eu tenho que trabalhar pelo menos 3 meses para poder ter direito ao abono salarial e eu vou receber proporcionalmente ao tempo que eu trabalhei. Se eu trabalhei 3 meses, eu vou receber 3/12 do salário mínimo. Se eu trabalhei o ano inteiro, eu vou receber o salário mínimo na íntegra. Então foi uma mudança, é interessante, eu faço essa ressalva, porque na verdade foi uma mudança que trouxe economia ao Estado, né? E foi uma mudança, pode-se dizer que as centrais até não questionaram muito, porque adotou um critério de justiça. Quem trabalhou o ano inteiro recebe o salário integral. Quem não trabalhou o ano inteiro recebe proporcional ao tempo que trabalhou. E voltamos já com o advogado trabalhista Gustavo Ferreira falando sobre as mudanças na lei trabalhista aprovadas no Congresso Nacional.